Olá, então sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aí em mais um episódio do nosso podcast intitulado Saúde 360 Graus, para trazer essa visão então completa, né? Porque nós vamos trazer especialistas das mais diversas áreas, né? Envolvendo a saúde física, a saúde emocional, e nós estamos hoje com um convidado muito especial da área da cirurgia plástica, doutor André de Castro Linhares. Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast. E eu tenho certeza que mais um episódio com muitas dicas, curiosidades e muitas informações para vocês que nos acompanham. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e estou aberto aí a todas as dúvidas. Sim, vamos conversar sobre muitos assuntos, né? E como a gente sempre fala aqui, é um bate-papo, né, gente? É uma coisa bem tranquila, bem informal, onde nós primeiro gostamos de conhecer, então, a pessoa que está por trás desse profissional, né? Porque a gente fala que muitas vezes as pessoas, o doutor André, médico, cirurgião plástico, mas ele é uma pessoa sensacional, e tem aí as suas dores, né? Os seus desafios na vida pessoal e profissional, como todos nós. Então, se apresente, quantos anos você tem, onde você nasceu, né? Eu acho que é uma curiosidade bem legal para a gente explanar aqui. Então, bom dia, meu nome é André de Castro Linhares, eu tenho 36 anos, sou nascido originalmente em Curitiba, mas com 2 anos de idade eu me mudei com meus pais para Santa Catarina. Santa Catarina. Cresci em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, até uns 17 anos, quando eu acabei me mudando. Eu passei um ano no exterior fazendo intercâmbio, voltei para fazer cursinho e fiquei direto em Curitiba, não voltei mais para casa desde então. Então, eu fiz medicina em Curitiba, na Faculdade Evangélica. Ah, legal. Eu me formei lá, acabei ficando no Hospital Evangélico, fiz cirurgia geral lá, na sequência. Depois fui para São Paulo, onde eu fiz cirurgia plástica na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Sou formado já, médico já há mais de 10 anos, apesar de não parecer. Isso é bom, eu gosto também quando as pessoas falam isso para mim. E Muito legal. recentemente, eu e a minha noiva nos mudamos aqui para Toledo, para a região. Na verdade, a minha noiva Adriana, ela é de Palotina. A família dela é aqui de perto. Ah, sim. Uhum. E a gente veio a convite da Mariana Andretta, que é a sócia dela. As duas são cirurgiãs vasculares. E a gente mora há pouquinho mais de um ano aqui na Aqui em região. Toledo. E onde vocês se conheceram? Na faculdade? Na verdade, eu sou mais velho que a Adriana. Então, na época que eu fazia cirurgia geral, no meio daquela confusão do pronto-socorro do Hospital Evangélico, naquele... Que deve ser você podia abrir um pouquinho aqui pra gente como que é essa loucura, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Na verdade, no R1, no primeiro ano de cirurgia geral, a gente, numa grande parte do ano, a gente fica responsável pelo pronto-socorro. Uhum. R1 é quando você já é residente. Isso. Já fez os 6 anos. Isso, e daí tá fazendo... A cirurgia geral são 2 anos, né? Então, no primeiro ano, que é o ano que a gente sofre mais, a gente fica de escravo dos R+, a gente fica responsável pelo pronto-socorro. Sim. O pronto-socorro do Hospital Evangélico é um pronto-socorro bem movimentado. Ela fica responsável por uma grande parte de Curitiba. Sim. Ali, recebe muito trauma e tudo mais. Uhum. Então, é pauleira, assim, é gente o tempo todo. Às vezes o SAMU chega e não tem mais maca, daí precisa ficar a maca do SAMU, ou o SAMU fica fazendo fila porque não tem mais onde deixar paciente. Senhora. Enfim, às vezes não tem vaga no UTI, o paciente fica grave, entubado lá no Ali no pronto-socorro mesmo. Então é bem corrido. Obviamente não é só um residente que consegue dar conta, e na Sim. época que eu fazia cirurgia, existiam alguns acadêmicos, tinha uma liga do trauma, e eu não lembro quantos eram, acho que eram 6 acadêmicos por período, por plantão, eles se revezavam
para ajudar o O residente. residente. Então, o Aham. residente era o chefe do pronto-socorro e daí os acadêmicos iam, tiravam história, conversavam com os pacientes, os Sim. menos graves, né? Aham. Obviamente, os que chegavam, Auxiliavam. isso, pela porta, com queixa Aham. disso, daquilo e tal, faziam Sim. anamnese, conversavam com o paciente e vinham falar, ó, doutor André, o paciente tal, 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 tá com isso, aquilo, o que que dá para fazer? Ou, tem uma sutura aqui, ali, como é que eu Sim. posso dar ponto, assim, Aham. não dá? Daí se orienta e obviamente que os pacientes mais graves que chegam de Sim. SAMU, SIAT, pela porta de emergência mesmo, é o residente que atende. E a Adriana era uma acadêmica do Acadêmica. trauma, é isso. Na Liga do Trauma, bem bonitinha, Isso. no hospital. Eu sempre digo que eu fui seduzido por ela. Ah. Olha, a gente podia fazer uma enquete, né? Mas eu acho que isso é muito comum. Então eu era um pobre residente que não Aham. conseguia nem dormir Sim. no pronto-socorro e fui Sim. seduzido por uma Sim, acadêmica aham. que Que estava lá legal. de olho em mim. Sim, mas olha só, a gente tem outros, né, casos aqui, como o doutor João Pedro e a doutora Priscila, né, que também Sim. falaram aqui sobre isso e também se conheceram na faculdade, aí nessas residências, né? Sim. Mas é muito legal. E deve ser uma experiência fantástica esse tal dessa movimentação aí do pronto-socorro, né? Vocês têm algum médico que é responsável por vocês, residentes, ou como funciona? Sim. O processo de residência médica, ela se baseia no fato de que é um estágio sob supervisão, né? Uhum. Então, Ah, tá. Uhum. então tem sim. Então, na verdade, existem vários graus, né, de supervisão. Então, o R-, que é o do primeiro ano, ele é supervisionado pelo R2, que é o médico do segundo ano, e todos são supervisados pelo chefe do serviço, do Tá plantão. certo. Enfim, sempre tem Certo. algum médico, enfim, Lá com cirurgião e vocês, tudo né? mais, isso que Uhum. está supervisionando. Então, você fica fazendo as coisas do dia a dia, a hora que surge uma dúvida, você pede para pede pinico para daí se não resolve, pede pinico para quem tá mais para cima, é assim que funciona. E assim vai indo. Ah, mas é muito legal. Quantos anos? Porque eu acho que as pessoas elas estão fazendo a conta. Ah, mas ele ficou 6 anos, daí mais. Quantos anos demora para você se formar e começar a atuar, que nem no teu caso, na cirurgia plástica? Certo. Então são 6 anos de medicina Tá. da faculdade, são 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, isso sem contar as pós, né? Aham. Então, a gente tem aí já 11 anos. É. Depois que eu me formei em cirurgia geral, eu acabei trabalhando 3 anos antes de entrar em cirurgia plástica por motivos pessoais, assim. Sim, aham. Então, conta como tempo depois de formado, mas não necessariamente como tempo de Tá formação, né? certo, aham. Eu trabalhei fora como cirurgião, enfim. Sim. Mas fora esses 11 anos, eu ainda fiz uma pós depois de formado como cirurgião plástico em reconstrução de mama, eu fiz Aham. pós em cosmetria, fiz Sim. pós... Eu acabei participando lá do serviço de órbito palpebral, no serviço de residência onde eu mesmo me formei. Então, você pode botar mais uns 2 anos aí de especialização. Nossa Então, Senhora. acho que chega nos 13 anos, mais ou menos. Mas eu acho que ele começou a faculdade com uns 15 anos, então, porque... Vamos fazer as contas aqui. Gente, é caminhada, né? É um chão, Bastante é um tempo. chão. Por isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, tão novinho, 36 anos, com cara de 25, mas, gente, tem história aí pra trás, né, André? Às vezes os pacientes olhavam para mim É. e perguntavam assim, mas você já você é formado já? Fala, aham, sou. Você é médico? Eu passei por uma situação quando eu me formei também, porque eu faço aniversário em dezembro. Então, eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos. E eu me formei, eu tinha acabado de fazer 20 anos, né? Então, Bem com nova. uma cara de baby. E aí, no meu primeiro ano, eu trabalhei numa clínica de fisioterapia aqui em Toledo. Fui muito bem acolhida pelo proprietário. Hoje, meu amigo, nosso, né, assim, a gente se ajuda bastante. Mas eu tive falo, foi um desafio, mas foi um crescimento, né? Eu atendia uma criança com síndrome de Down. E, na verdade, ele atendia essa criança, né? O dono da clínica. E aí ele contratou vários fisioterapeutas e, ao longo do ano, ele foi passando alguns pacientes porque ele estava se especializando numa outra área. E a mãe desse paciente, quando foi para mim atender a primeira vez, pensa, chega eu, né? Com uma cara de mais nova, tênis, jaleco. E aí ela olhou e falou assim, é você que vai atender meu filho? Eu falei, sim. Dela falou assim, eu quero falar, não vou falar o nome do outro fisioterapeuta, quero falar com ele. Aí chamei e tal. Ele falou, não, se ela tá trabalhando aqui para mim,
Porque, primeiro, eu confio nela. E eu tenho certeza que o seu filho vai ser muito bem atendido por ela, né? E ela virou as costas e foi embora. Nossa. Não deixou eu atender a criança. Mas, enfim, chorei, fui para casa, falei que nunca mais eu queria atender ninguém e tal, porque no começo eu atendi na área clínica mesmo da fisioterapia, né? Ortopedia, neuropediatria, enfim, convênios, né? E foi um baque, mas hoje eu vejo que foi um crescimento, né? Porque a gente também tem que saber lidar com essa mãe. Hoje eu vejo, né? Se eu, mãe, hoje eu sou mãe, na época não, mas com um filho, às vezes você tem aquela, né? Você quer super proteger e tal. Eu entendo perfeitamente. E daí essa pessoa levou o filho para outra clínica para ser atendido e um mês depois ela voltou. Ela voltou, ela me pediu desculpas, enfim, aí eu fiz o tratamento do filho dela e foi sensacional, né? Se eu tivesse desistido naquela época por conta de um detalhe, mas são tantas, né, que a gente passa aí nessa vida, mas eu entendo essa carinha de, essa carinha de, você é formada? Sim, sou formada, e tá tudo Mas você certo. já fez isso antes? É a primeira vez que você vai atender uma pessoa como o meu filho? Não, na faculdade eu atendi muito, né? É, Mas tá tudo certo, né? A gente entende, né? A gente sim, entende a preocupação da pessoa que está ali como paciente, claro. né? E preservamos essa nossa carinha jovem por muito tempo, né, Amém. André? É o Amém. Botox, é o É o Botox, gente. Botox, Senhor. Amém. Muito obrigada. Então, que legal. E aí, hoje, né, o André trabalha aqui em Toledo e em Palotina, é isso? Abriu Isso. uma clínica lá, eu vi, muito legal. Na verdade, a Uma clínica sociedade, né? na verdade, a clínica é da mãe da Adriana, da minha Aham. noiva. Ela é dentista lá já faz muitos anos. E a gente pegou uma das salas dela e reformou para facilitar o nosso atendimento e tudo mais, Ai, que porque eram duas bacana. salas de dentista. A gente pegou uma Sim. das salas de dentista e transformou numa sala médica. Aham. Aí tanto a Adriana vai para lá como eu, a gente vai se revezando e tá atendendo Sim. o pessoal de Ah, então Palotina. vocês atendem os dois lá, Isso, vascular e cirurgia plástica. exato. Que legal, muito bem. E aqui em Toledo, André, fala onde é seu consultório. Aqui em Toledo eu atendo na clínica Femini, Uhum. na General Roberto, Aham. que é a clínica do casal Cegonha, do Roberto e da Mariane Sim. Pimenta. Aham. Os dois são sensacionais. Eu Sim. conheci os dois através da Mariane Andretti, que é Uhum. sócia da Adriana. E, putz, está sendo muito bom. Eu gosto muito deles, é um ambiente sensacional Muito legal. e tá dando muito certo. Ai, que legal. Eu conheci o doutor André ano passado, né? Sim, Acho que foi ano passado que você veio para Toledo. Foi ano passado? No exato. começo do ano, né? Ou no final do ano retrasado? Não, não. Na verdade, a gente veio logo depois do carnaval do ano passado. É. Mas por uns 6 meses ainda eu fiquei indo e voltando para São Paulo, porque eu tinha meus pacientes de São Paulo, Ah, tá pós-operatório e certo. tudo mais, então Aham. eu não podia me desvencilhar de lá Sim, de uma vez. sim. Aham. Então, por um tempo eu fiquei indo e voltando, foi bem cansativo, mas graças a Deus agora eu tô de vez aqui Uhum. e não Que bom, estabelecido. estabelecido. Toledo e Palotina. Exato. E eu já tive o prazer, né, de entrar no centro cirúrgico com o doutor André em algumas cirurgias dele para fazer a aplicação do taping, né, que a Isso. gente gosta muito. Muito. Então a gente vê, né, na verdade, é um resultado muito palpável, né? Muito visível. A gente fala que tanto em cirurgias de mama quanto cirurgias corporais, lipo, abdominoplastia, né, André? Sim. O taping ele é muito legal quando aplicado. Eu falo assim, o quanto antes. Claro, tem cirurgias, né? Tem eventos que às vezes não dá para ir no centro cirúrgico por diversos motivos, mas assim, ó, eu falo assim, quanto antes o taping for aplicado, antes ele começa a fazer aí o seu efeito do controle daquele edema exagerado que a gente observa, né? Isso. Eu costumo explicar da seguinte maneira para minhas pacientes, para elas conseguirem entender qual é a vantagem do taping. Então, assim, se a paciente faz uma cirurgia plástica e depois acaba engordando ou entrando no processo de gestação e tudo mais, né? A mama, o abdômen, enfim, vai expandir, né? Por Sim, causa daquele excesso de volume que tá tendo. Então, ela vai perder algum grau de resultado da cirurgia, né? exatamente. O processo do taping é mais ou menos esse, porque no final da cirurgia,
a pele acaba expandindo por causa do inchaço próprio da cirurgia, né? Sim. A gente tem todo o trauma cirúrgico, inflamação, tudo Sim. mais que vai acontecendo depois da cirurgia, e cada paciente incha de uma maneira diferente, porque isso também tem uma parcela genética. Então, esse processo de aumentar de volume, ele se assemelha ao que aconteceria se a paciente estivesse engordando ou em algum grau gestando, né? E o taping, ele evita, né? Ele diminui esse inchaço, né? Ele melhora o retorno linfático, ele diminui o tanto que a pele consegue expandir, então ele segura um pouco esse edema. E a gente já teve alguns resultados excepcionais, assim, que parecia que a paciente nem tinha operado, porque ela não inchou nada. Nada. Né? Foi fantástico. Isso, e só naquele pedacinho onde você não tinha botado o taping, que foi o pedacinho que eu tinha feito um curativozinho da incisão, ali inchou, então deu pra ver muito bem, assim. Ou aonde tinha taping que não inchou nada e aonde a gente não botou taping que ficou inchado, é sensacional. É visível, né? É muito bom. Muito legal. A gente sempre costuma falar assim, que as pacientes perguntam, mas é obrigatório aplicar o taping no centro cirúrgico? É obrigatório fazer o pós-operatório? Então, o que eu falo, né? Sim. Não é questão de obrigatório, é questão de você dar continuidade ao que o cirurgião plástico faz, né? Eu sempre falo assim, André, que, por exemplo, vocês são como se fosse o engenheiro, o pedreiro que levantou, projetou tudo isso aqui, né? Tá tudo retinho, tudo alinhado, e nós somos aqueles que vêm fazer o acabamento, né? Vai colocar um porcelanato, vai aplicar um papel de parede para que no final tudo isso aqui esteja lindo, né? E lindo não só visivelmente lindo, mas com uma cicatrização legal, né? Que eu tenho muito isso, eu me preocupo muito com a parte cicatricial da paciente, né? Porque a gente sempre fala assim, a cicatriz é um mal necessário. Não tem como entrar uma prótese de silicone por osmose, né? Não tem como você tirar aí um retalho cutâneo, né? Numa abdominoplastia e não ficar com uma cicatriz. Mas elas querem ficar com uma cicatriz perfeita, né? O mais invisível, o mais discreta possível. Claro que a cicatriz, ela tem inúmeros fatores que contribuem para uma boa cicatrização, mas eu falo assim que o taping, ele favorece muito. Então, quando a gente aplica o taping ali no centro cirúrgico, a gente já está pensando lá na frente na cicatrização, Com certeza. né? Porque, vamos supor, uma cicatriz de uma mastopexia, né? O T invertido, que as mulheres tanto conhecem aí. Você já tem uma tração de pele ali que tem que ficar suturada, como eles fizeram, e por baixo disso tudo vai ter um edema. Sim. Né? Vai ter aquele inchaço que vai estar, digamos, favorecendo a abertura desses pontos. Então, se eu venho e aplico esse recurso da fisioterapia, o taping, para não ter principalmente o edema ali muito próximo da cicatriz, eu consigo ter uma cicatriz mais estética, né? Tira a atenção, né? Tira a atenção da cicatriz. Então, a gente já está pensando lá no final, né? Então, é muito legal. Eu gosto muito dessa parceria, desse atendimento, assim, em conjunto, porque o cirurgião plástico e o fisioterapeuta estão pensando, né? No resultado final da paciente. Eu acho que isso é sensacional, né? É verdade. Muito legal, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Diga. O que das cirurgias que você já realizou nesses tantos anos de formado e de experiência, né? Qual foi a cirurgia mais desafiadora para você? Que você, quando eu fiz essa pergunta, você imediatamente lembrou, aquela lá. Ou te deu um trabalho por alguma questão. Sempre tem algum caso, assim, que é mais desafiador, né? Tem alguma coisa que você consegue lembrar, assim? Na verdade, a reconstrução de mama pós-câncer são as cirurgias mais que exigem mais do cirurgião, né? Porque você botar um silicone, ou mesmo você tirar um pouquinho de pele numa mama que é maior e tudo mais, você tem material para trabalhar, Sim. né? Quando você pensa numa mulher que perdeu a mama, Sim. passou por um processo de radioterapia, quimioterapia, então a radioterapia tira muito a qualidade da pele, a pele fica inelástica, ela fica dura, tipo um couro, né? Então, você conseguir entregar de novo, devolver uma mama, né, com um formato que lembra uma mama, para devolver a autoconfiança, a autoestima da paciente, assim,
é o mais desafiador, ao meu ver, mas é o mais gratificante porque você devolve qualidade de vida para paciente. Numa paciente que está com o emocional completamente abalado Exatamente. e que talvez deposite, né, toda a esperança na tua cirurgia, né? Porque ela, claro, né, não estou tirando o mérito de nenhum oncologista, mas aqui falando da cirurgia plástica, né? Então, o câncer já foi vencido, né? E agora vem a parte da reconstrução mesmo da autoestima da paciente. Aí entra o cirurgião plástico. Eu acho que sim, deve ser muito desafiador, mas também quando o resultado tá ali é muito gratificante, né? Com certeza. Ver o brilho dos olhos da paciente quando se olha no espelho, porque só quem é mulher sabe, né? Claro, o médico, o homem também sabe a importância, né? Da mama para a mulher, né? Isso é, gente, vocês não têm ideia, os relatos que a gente ouve no consultório, né? De como melhora, enfim, se for só pela parte da beleza, da estética, tudo bem, mas quando a gente fala na parte da funcionalidade também, elas né? se sentem mutiladas, né? Esse é o relato delas, assim. Então, óbvio que o ideal é sempre associar a cirurgia da retirada do tumor já com a reconstrução num momento só, né? O oncologista junto com o cirurgião plástico. Mas às vezes isso não é possível. Eu ia falar, tem situações que não dá, né? Existem situações que não dá, mas muitas vezes é por simplesmente uma falta de conversa ou de disponibilidade de cirurgião mesmo. Tá certo. Porque assim, o padrão ouro mesmo, por exemplo, lá em São Paulo, nos centros, que são os maiores centros, onde eu fiz especialização e enfim, que eu trabalhava até pouco tempo atrás, é o padrão ouro, né? É o ideal, porque você diminui o número de cirurgias, risco anestésico, risco cirúrgico, comorbidade para paciente, né, pós-operatório e tudo mais. E você, de uma certa maneira, diminui o trabalho que o cirurgião plástico vai ter, né? Então, diminui a agressão cirúrgica para paciente. Mas muitas vezes o que a gente vê é que cirurgião é cirurgião. Então, o oncologista, ele quer tirar a doença, né? Sim. E muitas vezes ele acaba não pensando na parte psicológica que vai ter da paciente ficar sem uma mama. Então, eu não estou dizendo que precisa atrasar, postergar a cirurgia por causa de uma reconstrução, mas às vezes é uma questão de chegar e conversar com o cirurgião plástico e falar: fulano, eu tenho uma cirurgia agora dia tal, vou fazer uma mastectomia, vou tirar uma mama por causa de um tumor, será que a gente não consegue combinar de operar no mesmo período, no mesmo tempo, já reconstruir na sequência e tudo mais? Então, assim, muitas vezes tem um problema do próprio plano de saúde, às vezes não cobre, então... Aí enfim, tem que entrar particular, às vezes a paciente também não tem condições, enfim, vai... Tem vários fatores, Sim, para isso não acontecer da maneira que deveria. Mas em quais casos que, por exemplo, assim, para mim entender, não daria para fazer junto? Porque eu já atendi pacientes que estavam com o expansor, né? Então, explica pra gente o que é esse expansor, por que ele fica ali fazendo... Na verdade, o expansor normalmente é um dispositivo que o próprio cirurgião plástico bota. Normalmente, como que acontece? O oncologista ou o mastologista, ele, entre cirurgia, tira a mama, ou tira a porção da mama que é necessário ser tirado. Nem sempre é necessário tirar mama, pele e tudo mais. Às vezes dá para poupar pele. São quadrantes, né? Isso. E às vezes... Depende muito da localização do tumor dentro da mama. Às vezes precisa tirar pele, às vezes precisa tirar o mamilo, às vezes não. Então, isso é o oncologista, o mastologista que vai decidir. Então, eu não lembro o que a gente estava falando. Quando que é necessário... certo. Então, assim, às vezes o que acontece é que o oncologista precisa tirar uma parcela muito grande da mama e não sobra pele para a gente reconstruir uma mama. Entendi. Então, o que a gente faz? Uma das táticas de reconstruir é botar um expansor. O que é um expansor? É como se fosse um balãozinho. É uma prótese de silicone que é um balãozinho. Ela entra vazia. A gente bota por baixo da pele, do músculo, e fecha, vazia. E daí, conforme cicatriza a incisão e a paciente começa a retornar para o cirurgião plástico, esse expansor ele tem uma válvulazinha que fica longe dele, e a gente consegue botar uma seringazinha e vai enchendo o expansor, conforme o tempo vai passando, depois da cirurgia. Então, essa paciente vai voltando, a gente vai enchendo essa bexiguinha aos poucos, e aos poucos a pele vai aumentando de volume. Entendeu? Como se
como se fosse uma paciente que não tem mama nenhuma e Sim, engravida, né? A mama vai aumentando aos vai pouquinhos aumentando, conforme a gestação vai evoluindo. exatamente. Então, isso que é um expansor. A gente vai aumentando, 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 até que a gente vê e fala assim, não, essa pele já está expandida o suficiente para a gente conseguir botar uma prótese. Colocar a prótese. Porque se botasse a prótese com o volume que a gente gostaria desde o início, Não tem pele. não teria pele suficiente. Então, não cicatrizaria. Existem várias complicações Sim. que poderiam acontecer. Ai, que legal. Daí tira esse expansor e coloca a prótese definitiva E daí. bota a prótese. Ai, que legal. Eu já atendi uma paciente que estava com o expansor. Uhum, Exato. que legal. Muito bem, viu só, gente? Então, tem solução para quase tudo nessa vida. Exato. Né? Só para morte que não. Só para morte que não. Pois é um processo. Nós estudamos, tô fazendo um curso de constelação e a gente estudou sobre o luto, né? E o luto, a gente tem, a gente falou sobre morte, agora me veio de falar isso, mas a gente tem muito aquilo, né? A pessoa passa pelo luto só numa morte. Não, passa por luto quem ganha conta do emprego, por exemplo, você vai sofrer, não vai? Quando você, por exemplo, assim, separação, divórcio, é tudo luto, né? É bem interessante. Acho que eu vou trazer a minha amiga que fala sobre isso, que seria bem legal para a gente abordar esse tema também. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, principalmente esse povo, esse pessoal mais jovem, a gente tem tido dificuldade de lidar com perda, não, né? Porque hoje em dia é tudo muito fácil. Exatamente. E as pessoas não querem ouvir não, elas não têm experiência em perder, enfim. São tipos de luto, né? Então, eu tenho uma filha adolescente e a nossa preocupação é exatamente essa, né? Então, como eles estão lidando com os nãos, como eles estão lidando com as frustrações, Exato. Porque são muito imediatistas, querem tudo para ontem, né? Então, isso é bem delicado de se lidar. E você percebe que isso vem para o consultório ou não? Sim. O quanto, é legal a gente falar sobre isso, o quanto o emocional da paciente interfere, gente, até lá quando ela chega para mim no pós-operatório. No pós-operatório, no resultado final. Muito, gente. Sim. Vocês não têm ideia do que a gente está falando aqui. Eu acho que é uma das nossas dores, assim, é quando a gente pega uma paciente que o emocional não tá legal. Porque eu sempre falo assim, para você fazer uma cirurgia plástica, você tem que estar com a tua saúde física ok, né? Mas nem sempre a emocional está. Exato. E às vezes elas vêm justamente para não é tampar um buraco do emocional, mas como que a gente pode falar, André? Eu acho que muitas vezes é para suprir uma carência. Exatamente. Uma coisa que eu vejo com muita frequência no consultório e que é um receio muito grande que todo cirurgião plástico tem. A gente tem que ter um radarzinho ligado. É assim, vem aquela mulher que quer muito botar silicone. Sim. Quer, porque a queixa dela é essa e tudo mais. E daí a gente começa a conversar. Tinha um chefe meu que dizia que cirurgia plástica é psiquiatria clínica. Psiquiatria cirúrgica. Eu acredito. Então, a gente começa a conversar. Eu sempre gosto de conversar e entender o porquê que a paciente quer, porque muitas vezes a paciente vem com uma queixa, ela sabe que tem alguma coisa que incomoda ela, mas ela não sabe dizer exatamente o que é. Exatamente. Né? E muitas vezes a queixa da paciente não é a origem ou o que vai resolver o que está incomodando ela. Muitas vezes com relação ao rosto, quando vem para fazer botox, o preenchedor, o que quer que seja, e também para cirurgias. Sim. Mas então, o que acontece muito? Aquela mulher que vem, que quer botar silicone, daí eu converso, daí qual que é a história no final das contas? O marido largou ela para uma mulher que tinha metade da idade, separou, ela ficou... a vida dela acabou e ela acha que se ela botar silicone, o marido vai voltar para ela. E daí o que acontece? Se você operar uma mulher dessa, você vai botar o silicone, vai ficar bom e tudo mais, mas essa mulher nunca vai ficar satisfeita, porque o objetivo dela não era ficar com a mama maior, ou ficar com uma mama, um colo mais bonito e tudo mais. O objetivo dela era que o marido voltasse para ela. E o marido não vai voltar para ela por causa do silicone, ou por causa de uma abdominoplastia, ou o que quer que seja. Então, esse tipo de paciente, a gente tem que detectar já antes. Porque senão ela vai ficar cronicamente insatisfeita, tornando e reclamando e tudo mais. Mas porque, na verdade, a indicação foi errada. O objetivo dela desde o começo não era o silicone, era o que ela falava, mas não era o que ela queria. Sim, exatamente. Isso a gente percebe
claramente, o que o André tá falando aqui, gente, vocês não têm ideia, né? Eu não pego a paciente no pré. Muito difícil eu pegar uma paciente no pré. Eu gostaria muito, porque a gente tem muita coisa para trabalhar no pré-operatório com a paciente. Mas, no geral, eu pego ela, assim, dias antes dela operar. E, quando eu percebo, eu entro em contato com o cirurgião. Quando é uma coisa muito grave, muito nítida, porque isso que você falou é verdade. A gente tem que sempre descobrir o porquê, né? Por quê? Por que você quer colocar silicone? Ah, porque eu tenho a mama pequena, eu gostaria de ter uma mama de um tamanho tal. Ok, legal. Por quê? Ah, porque eu acho bonito. Não, eu também acho que vai ficar legal, mas por que você acha bonito? Aí você vai. Você vai. Quando você vê, às vezes é questão de pertencimento, né? Pertencimento a um grupo social. As amigas todas têm e eu Pressão, não né? tenho, Pressão. né? Se sentir pertencente àquele grupo, ou mesmo nesse caso, né? Então, é uma mulher que está sofrendo. E ela acha na cabeça dela que se ela eh, tiver melhor, o corpo melhor, ela vai ter aquela pessoa de volta e tudo mais, É, né? E aí, gente, tem muita coisa por trás, muita não tem coisa por problema trás. nenhum essa mulher botar silicone, mas primeiro ela Nenhum. tem que acertar o psicológico dela para Exatamente. aceitar que o marido largou dela por um motivo ou outro e entender que o silicone não vai trazer essa perda de volta. Exatamente, exatamente. Porque senão ela deposita toda essa expectativa nele. É. E ele não vai trazer o marido dela de volta, porque Gente, a gente ainda não vai. não trago esposa, amor perdido, não é assim que a gente faz. Inclusive, o que Doutor acontece André com uma certa Cartomante. frequência, o que acontece com uma certa frequência, a menina novinha vem pra botar silicone, às vezes chega com o namorado, bota É. silicone e troca de namorado. É assim Ou que separa do acontece. marido. Poxa, isso aí tá ficando perigoso. Que legal, gente, mas é legal a gente falar sobre isso, porque é visível o emocional para tudo, né? E por essa questão estética, mais ainda, né? Mais ainda. Muito legal. Agora nós vamos falar de uma novidade. Podemos falar? Bom, claro. O doutor Renato já introduziu uma novidade aqui que eu acho assim que Toledo, gente. Toledo tá virando um centro especializado muito legal de muita coisa, né, André? Que bom, Então, né? eu vou deixar ele falar sobre o que que eles estão estudando para efetivamente tratar, né? Tratar num conjunto de profissionais que vão conseguir abordar essa paciente de uma melhor maneira, né? Sim, com Uhum, certeza. Então, na verdade, a gente está organizando já para abrir um centro de tratamento de lipedema, né? uhum. Lipedema é uma doença que, na verdade, sempre existiu, mas ela está vindo mais à tona dentro de artigos científicos, estudos e tudo mais, nesses últimos 10, 15 anos. Ah, Hoje, no Brasil, existem outros 3 centros de tratamento de lipedema nesses molde que a gente está pensando em montar. 3 no 3 no Brasil. Brasil. É muito É. carente. E é uma doença que a gente chama de doença, mas eu já vou explicar que, na verdade, não É, chega a ser uma doença. sim. É uma conformação genética da mulher, Aham. que é extremamente prevalente. A gente tem muito poucos dados ainda, porque os estudos são todos muito recentes, mas a gente estima que 10 a 15% das mulheres têm o lipedema e não 10 a sabem. 15%. Então, o que que é o lipedema, né? Explica. Qual que é o que que a mulher que tem lipedema tem? Quais são os sintomas, né? Então, o lipedema, na verdade, ele é um estado, enfim, em que existe a deposição de gordura assimetricamente, principalmente nas pernas, né? Nos membros inferiores. Pode até acontecer nos braços, mas normalmente quadril, coxa e perna. E esse excesso de gordura, ele não vai acometer pé ou mão, mesmo que pegue o braço, então não pega a mão. Então, é aquela mulher que A tem a parte perna, distal. isso, a perna gordinha, vai gordinha até o calcanhar, né? Tem Aham. o sinal do manguito, que é Uhum. aquele onde aperta mais ali, onde acabou a gordura e daí para baixo do calcanhar o É, pé é fininho de novo. isso. Então,
E como é que acontece, né? Por que que isso acontece? Normalmente existem alguns gatilhos que... Porque, assim, essa mulher, ela nasce como uma criança normal. Ela, Sim, durante a infância, ela é vai. normal, Sim. sempre foi magrinha e tudo mais. Uhum. Na adolescência, a coxa, as pernas começam a engordar, né? Começam a ficar mais grossas. Por quê? Porque existem alguns gatilhos, principalmente hormonais e de hábitos de vida, principalmente dietéticos, né? De Sim, alimentação. sim, Então, a menarca, né? Quando a mulher menstrua a primeira vez, gestações e menopausa, que são sim. os períodos da vida da mulher que existem as principais alterações hormonais, Aham, e hábitos alimentares principalmente, né? exatamente. Então, essas mulheres são mulheres que a vida toda escutam que elas são culpadas por ter as pernas grossas, as pernas gordas, que elas deviam fazer alguma atividade física, que elas deviam fechar a boca, que isso e que aquilo, mas na verdade, sim, o lipedema, ele é resistente à dieta, Sim. ele é resistente à atividade física, então por mais que a mulher ah, entre na academia, por mais que a mulher... a gente já tem uma paciente, na verdade não é do centro ainda, mas passa com a Adriana, que chegou a fazer cirurgia bariátrica. E, Ela da cintura para cima ela era magra, ela sim, não sim, era gorda, sim, não era obesa e tudo sim, mais, aham. mas da cintura para baixo ela tinha tanto volume de gordura que, porque assim, essa é uma doença que não é muito conhecida ainda mesmo dentro da classe médica, né? É, Então, o cirurgião bariátrico, que vai, gastro, aham. indicou a cirurgia bariátrica para ela, fez a cirurgia bariátrica. Imagina o grau enfim, i- inflamação e Insatisfação. tudo mais, agressão Ah, cirúrgica, né, sim, de uma sim. cirurgia Ah, bariátrica e sim, tudo claro. mais, Aham. causam um alto grau de Nossa, gente, desabsorção e tudo mais. Ela fez a cirurgia bariátrica e emagreceu 5 quilos. claro. Por quê? Porque o lipedema, ele se comporta de maneira diferente. Ele não é obesidade. Não. Lipedema não é obesidade. Lipedema não é linfedema. É, Lipedema não é celulite. é. Lipedema é uma doença bem determinada, com características extremamente bem estabelecidas e com um tratamento também cada vez mais claro. Sim. Eu passei esse fim de semana lá em São Paulo, num curso com o Amato, enfim, que é o médico no Brasil que tem a maior experiência de tratamento de lipedema. Inclusive, ele aprendeu a tratar lipedema com um alemão que foi o primeiro médico que começou a estudar de Sim. fato isso e operar. Aham. E a gente vê que, primeiro de tudo, né, o tratamento cirúrgico ajuda. É sensacional o tratamento Sim. cirúrgico, mas o ideal é a gente primeiro fazer um tratamento clínico para Sim. preparar a paciente para cirurgia. Para cirurgia. Isso. Você está Então, falando de cirurgia plástica. cirurgia plástica, Tá. isso, não bariátrica, cirurgia lipoaspiração. Uhum, é isso que a gente tem que deixar bem claro aqui. Cirurgia plástica, gente, Aham. não bariátrica, por Não, favor. aham. Assim, gente, por isso que é muito importante o quê, né, André? O diagnóstico. Exato. É primordial. Exato. Aham. E a gente vê que hoje ainda existem médicos que não acreditam em lipedema, que acham que não existe, que olha para lipedema e acha que é linfedema, que olha para a perna da mulher e fala assim, é só você fechar a boca que vai melhorar, É. vai para uma academia, Sim, né? você tá faltando fechar a boca e malhar. É como se fosse uma culpa da paciente, Exatamente, né? Na verdade, isso é uma alteração genética. Cada vez mais a gente vê estudos que identificam cada vez mais genes. Então, as mulheres que têm lipedema, elas têm um genoma todo diferente do resto da população. Sim. E da mesma forma como esses genes, eles iniciam a deposição de gordura nas pernas, eles também têm e esse é o malefício, né? A desvantagem desses genes. Sim. Por outro lado, eles trazem alguns benefícios, né? Ah, Então, assim, como que funciona isso? Na verdade, quando a mulher está inflamada, aham. né? Ela tem hábitos de vida errado. Por exemplo, hoje em dia a gente come muito errado, Sim. né? Muita comida Maioria da industrializada, população. muita comida pronta dessas que você compra compra no supermercado, desembala, bota no micro-ondas e come, né? Uhum. Comida industrializada. Então, tudo isso tem muita química, tem muita coisa que a gente não foi feito para comer isso, Não. né? Isso foi botado na comida porque é mais fácil ela dura mais tempo, ela é mais fácil de preparar, você só Sim, bota no micro-ondas e sim. acabou. Então, muitos desses tipos de comida, eles causam inflamação.
Numa pessoa que não tem lipedema, o que que isso vai acarretar? Vai acarretar inflamação também? Vai acarretar inflamação, mas você não vê, porque o teu genoma, ele não vai começar a acumular gordura na perna. O que que vai acontecer? Depois de anos nesse tipo de dieta, o que que você vai fazer? Você vai ter um infarto, você vai ter um AVC, você vai ter gordura no fígado, né, que as pessoas falam. Então, assim, várias doenças crônicas vão começar a aparecer por causa de uma inflamação crônica que você nem sabia que tinha. Hipertensão. Exato, diabetes. Exatamente. Em último caso, câncer, né? Sim. Enfim, e essas pacientes, a grande vantagem delas é que elas têm um sinal vermelho que fica piscando, né? Então, enquanto ela está inflamada, e a inflamação na paciente de lipedema a perna tá inchando, a perna tá doendo. Mesmo que ela não tenha batido, ela começa a ter roxo nas pernas, né? Esses dias, a gente teve uma paciente que falou que o casamento dela acabou porque ela tinha muito roxo nas pernas e o marido achava que ela traía ela. Meu Deus. E assim, o roxo... Gente, que sério isso? Por causa de uma conformação, por causa da gordura. Nossa, a gordura do lipedema é uma gordura alterada geneticamente, ela é maior, ela faz... Enfim, por causa de vários motivos, existe uma fragilidade capilar. E estoura os roxinhos. E fica os roxinhos, independente da paciente ter batido ou não. Tem paciente que vem e que fala assim, doutor, não tem posição que eu consigo dormir de tanta dor nas pernas. Isso eu queria comentar contigo. Eu já ouvi o lipedema como síndrome da gordura dolorosa, né? E eu tenho uma paciente que eu atendi, e ela, quando ela chegou na clínica, ela sentou assim, só em cima de um lado. Aí eu já olhei para ela, já vi lá, né, como é que tava a parte da estética. Eu falei, meu Deus, será que é? Será que não é? E a primeira queixa dela, ela falou, eu tenho muita dor nas minhas pernas. Ela falou, eu não posso usar calça jeans, porque o jeans dói. Ela falou assim. Eu falei, nossa, gente, isso é um lipedema, né? Então, eu acho que isso serve de alerta, porque assim, ó, é muito triste uma mulher não saber o diagnóstico dela e passar anos da vida sendo taxada como gorda, que não faz atividade física, preguiçosa, que não cuida da alimentação. Isso aí é só cuidar, fecha a boca e vai treinar. Deve ir na academia, deve ter um acompanhamento nutricional. Mas só isso, você concorda comigo que não vai resolver? Não, inclusive porque enquanto a paciente está inflamada, se ela for na academia e treinar muito forte, isso vai piorar a inflamação. Então a paciente inflamada, ela não consegue construir músculo, ela não consegue fazer hipertrofia. Não. Porque o processo inflamatório crônico não deixa... Tá muito maior. Isso. Então o processo inflamatório crônico não deixa ela fazer hipertrofia, ela construir músculo. Então qual que é o processo? É primeiro tratá-la clinicamente para diminuir a inflamação, cessar a inflamação, para daí ela ir para uma academia de verdade, daí construir músculo. Sim. Entendeu? Então, é muito, muito importante que essa paciente tenha acompanhamento médico, porque sozinho é muito difícil que ela consiga resolver. E, inclusive, não é só acompanhamento médico. E aí que entra o nosso projeto, a equipe, né? Existe toda uma equipe que vai ter cirurgião plástico, cirurgião vascular, nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Então, precisa toda uma gama de profissionais para conseguir tratar essa paciente de maneira completa e para realmente desinflamar ela, e daí depois, se ela quiser definir a panturrilha, né, ficar com uma canela mais fina, ou mesmo tirar volume, existem graus de evolução de lipedema. Existe 1, 2, 3 e 4. E a evolução desse lipedema, quer dizer assim, se essa paciente não sabe, ou se essa paciente por algum motivo não trata o lipedema, quando ela continua clinicamente, continuamente inflamada, cada vez que ela inflama, por algum motivo ou outro, existe algum pico de inflamação, a inflamação é um sinal para o corpo dessa paciente para ela acumular gordura nas pernas. Então ela vai acumulando. Chega um momento, e daí ela vai passando esses graus de lipedema, né? Chega um momento que existe tanta gordura que o corpo não dá conta mais de fazer drenagem linfática. Esse é o último grau de lipedema, que daí é o que a gente chama de linfolipedema.
Ele quase se confunde com linfedema. Na verdade, ele é um lipedema associado com linfedema. É. Porque tem tanta gordura lá Que a parte vascular está estagnada também, né? Que o corpo não dá conta mais. Que é onde vocês podem pesquisar aí. Com certeza vocês vão encontrar umas fotos bem legais, que daí, na área da fisioterapia, a gente chega a fazer até a parte de enfaixamento, Exato. né? Só a drenagem linfática, gente, não vai resolver. Tá? Inclusive, infelizmente, só a drenagem linfática não resolve em lipedema. Inclusive, a drenagem linfática, principalmente no início, quando a paciente é inflamada, ela tem que ser uma drenagem linfática bem de leve, né? Porque a paciente tem dor ao toque. Sim. Né? Na verdade, assim. Ai, que bom que você falou isso. Ó, não foi nada combinado. Não é massagem, gente. Ai, meu Deus, agora eu posso falar. Gente, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui. Drenagem linfática manual não dói. Não pode doer. Não pode deixar roxo. Ah, não, ela já veio com roxo porque ela tem lipedema. Mas você não pode afundar o seu dedão lá. Então, assim, existe toda uma técnica, né? A drenagem linfática, só quem recebe sabe o que é uma verdadeira drenagem linfática. Porque às vezes as pacientes vêm e eu faço drenagem linfática, elas falam, nossa, mas é tão suave, vai dar resultado? Você tá fazendo carinho? Amanhã você me conta. E no dia seguinte você fala, meu Deus, desinchei muito. E a drenagem linfática, que infelizmente, gente, infelizmente, André, tem muita gente que não sabe fazer drenagem. A drenagem linfática, eu digo, mal feita, que não é a drenagem de verdade, não dá resultado, tá? A paciente fica dolorida, roxa e não drena nada. Na verdade, você só faz uma estagnação. Você piora. Então, muita atenção nessa parte, que eu adoro, né? Que é a minha praia, eu adoro. Porque eu sempre falo assim, quando a paciente, às vezes, ela vem, né, com roxo ou com uma queixa, ela fala assim, ai, mas eu já fiz tanta drenagem, mas não resolve para mim. Primeira pergunta que eu faço, como a profissional fez? Quando ela fala assim, ela começou do pé e veio subindo, eu já falo, tá tudo errado. É sempre, vou falar um termo técnico aqui que ele vai me entender, do proximal para o distal. Então, para vocês que são leigos, eu tenho uma perna, ok? Eu não posso começar a drenar do pé e levar tudo isso para a virilha. Vai chegar lá, vai fazer uma estagnação, vai piorar. O edema do pé, que era vai estar pior depois. Por quê? Eu tenho que abrir a minha rede linfática da cadeia ali da virilha, interno de coxa, certo? E eu tenho que começar a levar da coxa para a virilha, até eu chegar no joelho. Depois eu abro a fossa poplítea e aí eu dreno a panturrilha e por último o pé. É como se fosse, vamos imaginar assim, eu gosto de dar um exemplo bem chulo até, né? Vamos supor que dentro dessa sala eu tenho várias cadeiras. É um auditório, tem várias cadeiras, aqui está a porta. Se eu abrir a porta e eu venho aqui atrás e eu começo a empurrar todas essas cadeiras para tirar, vai chegar ali, não vai sair. Vai entupir. Vai entupir. Então, o que eu tenho que fazer? Abrir a porta, que é fazer a abertura dos linfonodos, o estímulo, na verdade, e começar a tirar as cadeiras da frente, até chegar nas últimas cadeiras. Um exemplo besta, mas que é o que tem que acontecer na drenagem linfática. Exato. Então, olha que legal, gente. Essa síndrome da gordura dolorosa é sim uma síndrome, uma patologia, uma enfermidade, eu não sei como que vocês vão chamar isso aí, uma doença mesmo, né? Mas quando ela é abordada com um diagnóstico correto e com a atuação de vários profissionais, cada um dentro da sua área, obviamente, que entendem o que estão fazendo para um propósito único, não tem como não dar resultado, né, André? Exatamente. Vai ser sensacional, gente. Então, vocês, mulheres, que estão assistindo o nosso podcast e se identificaram, vocês são magras no tronco e vocês têm quadril largo, coxa grossa, panturrilha, faz um torniquete no finalzinho e o pezinho tá magrinho, não estamos diagnosticando vocês com lipedema. Mas provavelmente é. Mas liguem no radar. Nós vamos postar nas nossas redes sociais quando eles começarem a atender, porque eu acho que vale a pena sim, gente, porque existe tratamento.
Exato. E o que eu percebo aqui, a gente nem conversou muito como que vai ser a abordagem deles, mas o que eu percebo que o acabamento, o refinamento vai ser a cirurgia plástica, né, André? Exatamente. A Porque cerejinha do bolo. porque a paciente ela já vai estar desinflamada, com um metabolismo andando legal, Exato. né? Com a atuação aí do nutricionista, do nutrólogo, a paciente provavelmente ela vai estar numa atividade física, fazendo a parte da fisioterapia, que vai muito além da drenagem linfática. E aí, para finalizar, para fazer um acabamento, colocar a cerejinha em cima do bolo, finaliza com uma lipoaspiração, né? Vai Isso. ser bem legal, né? Isso Ai, mesmo. que delícia, adorei. Muito legal. Eu adorei nosso bate-papo. Eu acho que o intuito, né, como eu te falei, desse podcast é trazer muita informação, né, para todos pacientes, homens e mulheres que estão assistindo. Ah, deixa eu aproveitar de perguntar: homem tem lipedema? Ah, Existe uma porcentagem? na verdade, assim, é uma doença quase que exclusivamente de mulheres. Ai, gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês. A tal da vida da mulher não tá fácil, porque nós já falamos de várias coisas que quase que exclusivamente da mulher. Pode acontecer, pode aparecer em alguns homens, mas Sim. esses homens têm alguns problemas metabólicos associados. Então, ele tem uma baixa testosterona e daí acaba aumentando os hormônios femininos e Sim. daí aparece o lipedema. Ah, tá certo. Então, é uma doença genética que passa de uma mãe para filha e tudo mais. Ah, isso é Então, legal falar. a grande parte das mulheres tem uma mãe, um irmão, uma tia, uma prima. Isso é genético. É genético. Genético. Só que não expressa no homem. Tá. Até, inclusive, porque um dos gatilhos é hormonal, né? E o homem entendi. tem a testosterona que Sim. protege. É a progesterona? Estrogênio. 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 Que legal, né, mulherada? A gente fica bem feliz com essas notícias. Mas o ponto positivo é que essa conformação genética protege a mulher de várias doenças. Então, essas mulheres muito raramente têm diabetes. Ai, que bacana, mas também não seria justo com uma mulher de lipedema ter um colesterol aumentado, uma diabetes, uma hipertensão. Isso. Ai, Então, André, pelo amor de Deus. Infarto, todas essas coisas é muito menos prevalente nessas mulheres. Tá joia. Porque Olha, toda a inflamação vai para a perna. sim. Tudo que tem de ruim da mulher acaba indo para a gordura da perna. Certo. Muita informação bacana, né? E mais uma pergunta que me veio aqui sobre o lipedema. Eu vi mais homens com linfedema, né? Sim. Daí, ok. Linfedema acontece nos dois sexos. Ah, tá, legal. Por exemplo, você falou da menarca e você citou lá no final a menopausa. Uma mulher que teve uma vida, por exemplo, assim, até os 48, 50 anos, que não tem lipedema, quando ela entrar na menopausa, ela pode ter? Por exemplo, eu venho normal, não tenho nada dessas características, e quando eu entrar na menopausa, pode acontecer? Não, então não funciona assim. Isso é genético. Então não é que pode acontecer. Você pode até apresentar os sintomas mais tardiamente, mas você já tem isso desde que você nasceu. Só não está... Talvez por um motivo ou outro. Então, a gente vê, às vezes, assim, irmãs, né? Uma tem e outra não tem. Então, assim, obviamente que talvez a irmã que não tenha herdado os genes que causam isso. Mas uma outra suposição, uma outra alternativa que pode ser válida também, é que aquela irmã que não tem, simplesmente não tem porque desenvolveu hábitos saudáveis de vida. Sim. Então, ela, de repente, casou com... O marido dela é atleta, ou por algum motivo ele tem uma alimentação saudável e ela acabou seguindo aquela alimentação dele. Então, ela não apresenta, ou apresenta estágio inicial que você praticamente não consegue dizer que ela tem, entendeu? E aquilo não vai evoluir porque ela não é inflamada, a alimentação é certa e tudo mais, entendeu? Que legal, que legal. Adorei. Muita coisa boa vindo por aí. Isso que é mais legal, né? Isso. E vai atender em Toledo. Em Toledo. Em Toledo. Toledo e região, né? O pessoal da região, por gentileza, a favor, comparecer. A gente vai passar bem certinho quando eles forem inaugurar esse projeto aí, para valer, né? Amém. Tá certo? Muito obrigada. Foi muito legal o nosso bate-papo e com certeza a gente vai chamar vocês para
quando efetivamente acontecer, para vocês todos, né, virem aqui, um de cada área, para explicar exatamente como vai funcionar, onde está localizado, como que vai acontecer tudo isso, tá Será um certo? prazer. Muito obrigada e ficamos sempre à disposição.